Plantão extraordinário nessa super quarta tem decisão dos novos juros dos Estados Unidos e também da Selic aqui que vai impactar o seu bolso. Justiça aplica multa milionária e manda o Uber registrar todo mundo, meu amigo. Será a volta dos mototáxis? E agora vai, hein? Expectativa de crescimento do PIB brasileiro é revista pra cima. Inflação deve continuar caindo, eu tô te falando, rapaz. Amazon e Mercado Livre jogam a toalha e pedem pra entrar no Remessa Conforme. Hoje, no jornal aqui de quinta categoria, que hoje tá indo pro ar na quarta-feira mesmo. Boa noite. Semana movimentada, hein? Nessa super quarta aqui teve a decisão lá dos gringos e também aqui da Selic pelo Copom. Aguenta coração. Além da nova decisão dos juros lá na gringa que a gente vai ver já já, teve também a queda dos juros aqui no Brasil. Como o mercado suspeitou desde o princípio, a Selic caiu meio ponto percentual de 13,25 para 12,75. A ideia é ir destravando a nossa economia mesmo, só que por mais benéfico que seja reduzir a Selic, esse ajuste é tipo fazer um malabarismo, sabe? Tentando manter várias peças no ar. Se baixar a Selic demais, a gente pode derrubar tudo. E deixa eu te explicar por quê. A nossa inflação tem diminuído, né? O acumulado dos últimos 12 meses está em 4,61%. E a expectativa para o final de 2023 é que a inflação continue caindo. No último boletim Focus, que mostra ali a futurologia do mercado, a expectativa caiu de 4,93 para 4,86. E para 2024, o pessoal estava dizendo que seria de 3,89, mas agora diminuiu um cadinho ali, foi para 3,86% em 2024. Parece que o Banco Central deve estar monitorando os vídeos lá do Igor Guimarães, né? Você precisa de otimismo e menos negativismo. Quanto mais otimismo, menos negativismo. Ah, mas eu tô muito otimista. Tem que ser assim. A gente também tem que pensar no investidor gringo, tá? Que se a gente desconsiderar que a taxa lá dos States está subindo e diminuir demais aqui o nosso lado, a taxa Selic nossa, tem o risco do Brasil perder muito investimento estrangeiro, porque a turma vai levar toda a grana lá para os Estados Unidos. E aí o dólar vai ficar mais caro por aqui e a inflação vai subir. E é justamente isso que a gente não quer, fala a verdade. Mas é interessante aí essa relação entre inflação e PIB, fala a verdade, ó. Geralmente, na medida que o PIB vai subindo, a inflação vai subindo ali um pouquinho também dentro de um patamar saudável, claro, quando a economia está com saúde. Já aqui no Brasil, a nossa inflação está caindo, mas o PIB subindo. Nos últimos 3 anos teve retração no PIB 2 vezes, é verdade, né? Vamos combinar. Mas, no geral, o Brasil vem crescendo, sim senhor. Não é aquela coisa que se diga, puxa, que crescimento chinês, né? Mas você vive no Brasil, né? Você está esperando o quê, tio? O nosso PIB cresceu 0,9% no segundo trimestre. E o avanço da nossa economia tem provocado revisões de estimativa. Para 2023 mesmo, a OCDE já deu um upgrade no que ela achava que a gente cresceria, né, de 1,7% para 3,2%. E esse avanço aí no nosso PIB se deve principalmente ao agronegócio brasileiro, que está contribuindo com 1/4 do que o país produz. Agro é pop, já dizia o poema. Já já a gente fala da taxa de juros americana, tá? Que tem algo estranho aí. Antes disso, um assunto bem mais do dia a dia aqui do afegão médio brasileiro, igualmente importante, eu diria. Será o fim da Uber no Brasil? Bora andar de jegue, de busão agora, é isso, produção? Procede? A Uber foi condenada a contratar todos os todos os motoristas contratados e foi multada em 1 bilhão de reais. Talvez você pense que isso significa uma vitória para a categoria. Só que não, né? Falta ouvir os russos, né? Aliás, os motoristas de Uber. Uber! Urb já tá morta faz tempo que tá falando de Urb. Oi gente, quem fala é Paula Gama, colunista do UOL. A nossa coluna de hoje repercute a condenação que a Uber recebeu de pagar 1 bilhão de reais e de contratar todos os motoristas via CLT. Essa condenação, ainda em primeira instância, ela diz respeito a uma ação iniciada em 2016 por uma associação de motoristas. Acontece que, com o passar dos anos, os motoristas mudaram de opinião sobre o modelo de contratação que gostariam. Hoje eles não querem mais CLT, são contra esse modelo de negócio, portanto, contra a decisão do juiz. Eles estão agradecidos pela decisão do juiz em favor da classe, mas gostariam de manter a autonomia.
Eles lutam hoje por melhorias nos ganhos, mas mantendo a formatação de prestadores de serviço e não de funcionários. E olha só como é que são as coisas, né? Um único juiz decide algo que os trabalhadores não querem e, claro, a empresa muito menos, porque 75% dos motoristas não querem nem saber de carteira assinada. E vê se você concorda comigo, deixa nos comentários aqui pra gente discutir. Quem toma as decisões no Brasil, sabe aqueles homens de terno escuro, não esse aqui azul descolado, sabe os ricos, os políticos poderosos, eles não são afetados pelas decisões que eles ditam pra nossa vida, fala a verdade. Você acha que esse juiz aí que decretou isso, ele anda de Uber? Então ele não tá nem aí se o preço subir ou se a empresa rachar fora aqui do Brasil. Ah, um segredinho pra você, se a empresa tiver os custos aumentados, não vai ser a empresa que vai arcar com esse prejuízo não, tá? Nem te conto quem somos. Um político que rouba merenda não tem o filho estudando em escola pública. O legislador que não te deixa ter armas, ele só anda com 2 seguranças armados. E se precisar de ajuda médica, a mulher do político não vai ficar jogada no corredor do SUS. Família de político não vai pegar transporte público ali 3 conduções para ir pro serviço. Entendeu meu ponto? Você concorda? Mas vamos voltar ali pro caso do aplicativo pra gente se revoltar menos, tá? Porque o Uber ligou literalmente o modo Johnny Walker com Activia. Conhece essa não? Cagando e andando. E vai recorrer até não poder mais, tá? Porque a empresa argumenta que existe uma insegurança jurídica nessa determinação. Isso porque essa decisão contraria o entendimento do Tribunal Regional de São Paulo em outros julgamentos. E você aí, você acha que o Uber, o motorista, tem que ser registrado, fichado na CLT? Manda a real nos comments. Falando em cagada, o Fed não tá cheirando nada bem, né? Nessa super quarta, o comitê responsável pela política monetária americana se reuniu do lado de lá, né? O Copom do lado deles lá. Eles preocupados com a economia deles e, claro, a gente rezando por eles e ainda tendo que fazer o nosso dever de casa por aqui. A diferença é que as medidas para proteger a economia americana podem quebrar o resto do mundo todo e o contrário dificilmente vai acontecer. Porque os States aumentam os juros do lado de lá e o resto do mundo que lute, né? Já a gente, quando aumenta os juros aqui, lá fora quase ninguém se importa. É por isso que o mundo todo está sempre acompanhando ali com expectativa as decisões de juros lá dos States. Porque quando eles sobem os juros por lá, isso ameaça a nossa vida aqui, a nossa inflação, a nossa retomada econômica. Hoje mesmo o Banco Central americano manteve as taxas de juros. O correto é manteve. Não venha no comentário, o correto é manter. Eu vou te explicar como que funciona isso, tá? Quando um país decide aumentar a taxa básica de juros, é porque alguma coisa errada não dá certo. Na maioria das vezes é porque a inflação tá alta, né? A inflação lá nos States vinha perto de 2%, às vezes até um pouquinho menos que isso, né? E esse patamar de inflação é até o esperado por lá. Um cadiquinho de inflação acontece quando o país está andando para frente e o PIB está crescendo. Porque afinal, pensa assim, ó, se o PIB cresce é porque o país está produzindo mais. E parte dessa produção vai para fora, mas uma parte fica dentro do próprio país mesmo, sabe? Com a população consumindo mais. Afinal, com o PIB crescendo cada vez mais, o nível de desemprego diminui, você concorda? Porque as empresas precisam de mais mão de obra para dar conta, para atender a demanda. E com mais gente empregada, as famílias têm mais dinheiro no bolso e a população acaba consumindo mais. Só que, se o consumo aumenta, a inflação também vai aumentar naturalmente. E até aí, tudo bem. Só que a inflação americana descolou do PIB, né? Tirando o período da pandemia, dá pra gente ver aqui nesse gráfico lindo que tá aparecendo aqui, que a taxa de crescimento do PIB deles vem se mantendo perto de 2% ao ano, tá vendo? Mas no gráfico da inflação, olha só o que a gente vê lá nos Estados Unidos, né? Ela vem crescendo a níveis nada saudáveis. E a inflação por lá chegou a dar um pico na casa dos 9% em 2022. Quem diria que americano ia viver um dia no modo Brasil, hein? Só que por aqui a gente come inflação de 9% no café da manhã, né? Sai na urina ali, nossa. Para os Estados Unidos isso é uma anormalidade, né? Que precisa ser combatida a ferro e fogo. Aqui também devia ser, né? Mas você já sabe. Se você for olhar um histórico maior de inflação por lá, num gráfico ali de 25 anos, por exemplo, dá para ver que 9% é muito preocupante lá para eles. E olha só no gráfico da inflação brazuca, né? Tem picos que vão muito acima dos 9%. E se a gente for considerar um range ali, um período muito maior, de 40 anos, por exemplo, inflação de quase ou até de muito mais que 9% é nadinha
perto de 7.000% ao ano. Perguntei pro seu pai se você não viveu o que foi o Brasil antes do Plano Real. Mas o fato é que os Estados Unidos vão continuar usando os recursos que eles tiverem à disposição para combater a inflação, e o principal recurso aqui no caso é justamente a taxa básica de juros. E é importante que você entenda direitinho esses últimos aumentos aí na taxa dos States, como eles são uma coisa muito diferente, tá? Porque a prova disso é o gráfico de 10 anos da taxa de juros nos Estados Unidos. O que você tá vendo aqui... Tá aqui ou tá aqui? O que você tá... Onde tá? Tá lá. O que você tá vendo aqui é só mais um dia aqui na vida da economia dos Estados Unidos. É uma medida quase que desesperada de conter a inflação, porque com uma taxa alta eles desestimulam o consumo e a própria economia deles. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado para investir no negócio, fica mais caro para comprar imóveis e outros bens financiados, e nesse cenário vale muito mais a pena você deixar sua grana em títulos públicos, guardadinha ali, em vez de colocar ela para circular e torrar à toa, sacou? E tudo isso faz o povo gastar menos, né? O que desacelera o aumento dos preços. Desacelera então a inflação. E quando tem um aumento na taxa de juros lá nos States, potencializa ainda mais toda essa reação em cadeia. Bom para os gringos que, apesar de ter a economia travada, estão tomando providências ali para diminuir a inflação deles. Ruim para o resto do mundo, que nos inclui brazucas, é claro. Porque pensa bem, né? Lá nos Estados Unidos, que são a maior potência econômica do mundo, a grana que você vai investir lá em títulos públicos americanos está rendendo quase 6% ao ano, com um risco praticamente inexistente. Na prática, se a gente for ver, é um risco zero mesmo, né? Porque se os Estados Unidos derem calote pra você, meu amigo, corra para as colinas, porque o fim chegou. E é por isso que quanto mais os Estados Unidos sobem os juros por lá, mais os estrangeiros tendem a tirar a grana daqui e levar para lá. E eles levam seus preciosos dólares embora. E aí o dólar sobe por aqui, encarecendo as coisas como gasolina, óleo de soja, carne e os quitutes da padaria aí do seu bairro, que afinal são feitos de trigo. Ainda bem que não tem farinha de trigo no pão de queijo, né? Se bem que vai leite. Que para ser produzido vai depender de fertilizantes, rações, medicamentos veterinários, tudo precificado em dólar, meu amigo, não tem jeito não. Todo mundo é afetado pela taxa de juros americana. E quem tem uma renda mais baixa sente o golpe de uma forma ainda mais intensa, né? Porque não tem espaço para cortar despesas no orçamento. E chegou a vez do Mercado Livre e da Amazon pedirem para entrar no programa Remessa Conforme. Pois é, meu amigo, se não pode com eles, junte-se a eles. Porque olha a situação, né? Boa parte daquelas bugigangas que eu sei que você faz lá na China chegam até você sem a cobrança do imposto de importação nem do ICMS, porque tem mercadoria demais para fiscal de menos, né? Vamos combinar. Quando uma empresa entra no programa Remessa Conforme, no belíssimo programa do governo, os produtos que ela vende não precisam mais ser fiscalizados, que na verdade o marketplace já vai ter feito lá o papel de fiscal, socando a bucha de 17% de ICMS, fazendo ali a retenção na hora e mandando a grana para o governo depois. Quando uma empresa entra no programa, o que vai acontecer, né? Menos encomendas tem o governo para fiscalizar, e quanto mais empresas entrarem no programa, mais o cerco vai se fechar para outras empresas, porque vai ficar mais fácil para fiscalização aduaneira ficar de zóio ali nas encomendas delas. E com esses gigantes do e-commerce aí entrando no Remessa Conforme, agora você vai ter a tranquilidade de poder fazer as suas comprinhas abaixo de $50, com aquele sentimento bom de não pagar o imposto de importação e também com a certeza de pagar o belíssimo ICMS sem burocracia, independente do valor da compra. Sim, meu amigo, você pode até escapar do imposto de importação, mas nada escapa do ICMS, viu? Enquanto isso, o impostômetro ali vai caminhando para fechar o ano perto de 3 trilhões de reais arrecadados. Vai, Brasil! E você que não é maluco de não se inscrever aqui no nosso canal e perder edições como essa aqui extraordinária do Jornal de Quinta Categoria, que vai pro ar todas as quintas, mas como diria Los Hermanos, nem sempre. Vai perder? Boa noite. Não dá pra ver o que eu tô perguntando. Não dá pra ver, né?